Estamos com o NFL YouTube para mais um Vencedores e Perdedores. E aos poucos a gente vai se despedindo deste quadro maravilhoso, porque a temporada está acabando. Agora faltam 3 jogos, mais o Pro Bowl, que não conta. Mas 3 jogos, as 2 finais de conferência e o Super Bowl. E aí, um abraço. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9? 9, eu nunca fiz 9 vencedores e 9 perdedores. Vamos fazer uma grande homenagem a Ronaldo, um dos melhores jogadores de futebol que eu já vi, que usava a camisa 9, e a Tony Romo, também, que usava a camisa 9. Não consegui pensar qual outro usava 9. Tom não sabe. Mas enfim, Drew Brees, é verdade, Drew Brees. Obrigado, Tom. Tom me soprou aqui. Drew Brees, grande quarterback, também usou a camisa 9. Vamos lá! Vamos começar com os vencedores, para começar em alto astral, começar com alegria, para a família brasileira. Eu começo aqui com o Lamar Jackson. Lá atrás, né, eu tinha falado num reel, né, num short, sei lá como que chama esse negócio aqui, que depois de todo o away da intertemporada, contrato novo, volta, não volta, traz coordenador ofensivo novo, traz Odell, draft os Zay Flowers da primeira rodada, manda embora Greg Roman, papi papapó. O Lamar Jackson nas 2 próximas temporadas, 23 e 24, ele precisava chegar no mínimo numa final de conferência para justificar toda essa questão e todo esse investimento até emocional do Baltimore Ravens no Lamar. Ele tinha condições para isso porque havia talento e há talento. E ele consegue isso já nesta temporada. E que bom. O Lamar Jackson vence de uma maneira muito serena, tranquila, cuidando bem da bola, correndo bem no segundo tempo, lendo as blitzes e queimando as blitzes de Houston no segundo tempo e chega na final de conferência. Independente do que acontecer na final da AFC, o Lamar Jackson, para mim, se solidifica como um dos grandes quarterbacks da NFL e será BMVP, muito provavelmente. O seu prêmio de MVP está lhe esperando na quinta-feira pré-Super Bowl. Vamos ver se ele estará no Super Bowl também ou não, tá? Mas a melhor versão do Lamar Jackson que temos é a atual. E muito maduro o Lamar Jackson em todos os aspectos, isso é o que eu sinto dele. Nosso segundo vencedor aqui vai ser uma coisa meio doida, porque o Jordan Love ele estará nos vencedores e ele estará também nos perdedores. Daqui a pouco eu falo mais sobre. Mas o Jordan Love é um vencedor, porque ele jogou bem contra uma das melhores defesas da NFL na reta final da temporada e fora de casa, em Santa Clara, com chuva. Há de se discutir, talvez alguns torcedores dos Packers digam que o Jordan Love foi o melhor quarterback em campo, embora ele não tenha vencido a partida. E sim, houve jogadas pontuais, escorregões, a interferência que podem ter ajudado o Jordan Love. Mas eu não vejo assim. Eu vejo um quarterback que soube ler situações boas de jogo, soube atacar o lado médio e o fundo do campo, soube forçar aquela bola que virou interferência, o passe em profundidade. É o predicado principal do Jordan Love nessa temporada, nessa reta final. Então, ele sai como vencedor, embora também tenha que considerá-lo um perdedor nessa reta final. Adicionalmente, mesma coisa o Brock Purdy, porque o Brock Purdy ele conseguiu a campanha da vitória, finalizada pelo Christian McCaffrey, mas só foi necessária a campanha da vitória também porque ele jogou mal o resto do jogo. E a gente não precisa necessariamente ficar polarizando isto ou aquilo, 8 ou 80, gato ou cachorro, gato, obviamente. Então, Neto, ele tá fofo hoje, então eu tô meigo com ele. Estou meigo, adoro a palavra meigo. Meigo é uma palavra muito fofa. Então dá pra ser as duas coisas. Dá pro Brock Purdy ter jogado mal, passado a bola erraticamente e ter sido decisivo na última campanha. Agora, esse aqui também, adicionalmente para terminar esse jogo, o torcedor dos Packers é um vencedor aqui, porque o torcedor dos Packers caminha para ter um bom quarterback, no mínimo um bom quarterback. Não estou falando que o Jordan Love é um quarterback de elite, não estou falando que ele está no mesmo nível do Aaron Rodgers e do Brett Favre, não estou falando que com certeza ele vai ganhar o Super Bowl, só que ele está uma qualificadora aqui, um predicado de ser bom. Ele é um bom quarterback, a gente viu isso nessa reta final de temporada. Tem que cortar alguns erros, às vezes trabalho de pés, às vezes mecânica que força passes mais alto que deveria, né? Especialmente nas laterais do campo, a marcação em zona às vezes rouba a bola mais dele do que deveria. A primeira interceptação foi justamente uma jogada de marcação em zona, que ele errou o passe. Enfim, ele não é perfeito, mas ele é um bom quarterback. O torcedor dos Packers sai como um vitorioso desta temporada e dessa partida, porque como eu destaquei no vídeo que eu fiz um domingo cedo, os Packers saíram vencidos. Eles batalharam contra a melhor campanha da NFC, sendo a última campanha dos playoffs na Conferência Nacional, e o futuro parece bem interessante lá nos Packers. Eu já elogiei o Patrick Mahomes até não poder mais, fiz crônica dele, etc. Então acho que é chover no molhado nessa altura do campeonato. Nossa, minha coluna tá doendo. É chover no molhado nessa altura do campeonato, minha coluna é uma perdedora. Falar do Mahomes, então eu queria destacar um pouco o Isaiah Pacheco, porque, assim,
eu vi durante muitas vezes nessa temporada uma potencial fragilidade da defesa terrestre de Buffalo. Essa fragilidade foi acentuada pelas lesões que o time teve, né? O Benford, por exemplo, linebacker não jogou, o corpo de linebackers dos Bills estava dizimado. E o Isaiah Pacheco aproveitou isso. E que bom que Matt Nagy e Andy Reid perceberam que tem que correr com a bola de vez em quando, ainda mais quando você tem um monte de recebedor que é mão de pau, né? Dessa vez não houve drops, beleza, mas o Isaiah Pacheco sai como vencedor porque teve uma sólida partida, especialmente no segundo tempo. Falando em running backs, a gente tem que elogiar também o Christian McCaffrey, né? Que teve 128 jardas em 24 toques na bola, teve 2 touchdowns nessa partida, o touchdown para fechar o jogo foi dele, e teve uma outra corrida longa que aliviou, né, o ataque de São Francisco. Adicionalmente, há de ser falado que Kyle Shanahan conseguiu sua primeira virada em último quarto nessa situação. Estava com 30 derrotas e nenhuma vitória atrás no placar no final do último quarto por mais de 5 pontos, se não me engano, a estatística é essa, até apareceu na transmissão. Que bom que ele lembrou que existe jogo terrestre, porque é um mal de treinadores, gurus ofensivos, West Coast Offense, Andy Reid, Kyle Shanahan, essa galera, às vezes desencana de correr com a bola, tá? Especialmente se está atrás do placar no final do jogo, fica mais unidimensional que deveria. E desta vez não foi o que eu vi. Eu vi o Andy Reid e o Matt Nagy e o Kyle Shanahan correndo com a bola no último quarto, porque era o que tinha que fazer. E que bom. O futuro maridão da Taylor! Será que tá nessa? Ah, acho que tá. Tá um romance bonito, hein? Tá bonito isso aí, hein? Cunhadão da Taylor aposentou, inclusive, né? É um vencedor também, né? Mostrando seus mamilos. Coloca a foto aí do Jason Kelce mostrando os mamilos, André. O Jason Kelce, preciso falar, antes de falar do irmão dele, conhecido como Travis, eu tenho certeza absoluta, que o Jason Kelce, ele fez agronomia em alguma universidade no interior de São Paulo. Ele tem essa vibe. Tipo, beber cerveja numa bota. O cara tava em Buffalo sem camisa no camarote, cara. Que coisa sensacional. E acho que vocês já viram as fotos dele chegando pro jogo. Tipo, tem vários jogadores, tipo, chegam todo elegante, pausa. O cara chega com um moletom e um chinelão. Ele é muito bom, cara. Eu sou fã do Jason Kelce, futuro Hall of Famer Jason Kelce. Agora, o Travis Kelce é um vencedor porque finalmente um jogo bom do Travis Kelce. Fazia o quê? 10 jogos que ele não tinha um touchdown? Foram 2 nessa partida, um deles longo, inclusive. Teve 75 jardas em 5 recepções, nenhum drop, como aconteceu no jogo contra os Dolphins. E o Travis Kelce foi fundamental na vitória do Kansas City Chiefs contra o Buffalo Bills. Agora mais um vencedor, e até porque ele é free agent na próxima temporada, talvez na próxima intertemporada, talvez o melhor wide receiver, aliás, disponível no mercado. É o Mike Evans, que fez um senhor primeiro tempo, e o último quarto do Mike Evans também foi fantástico, foi de vital importância para os Bucs continuarem vivos e com 2 minutos tentarem alguma coisa aí no placar. Mike Evans provou seu valor neste ano, como mesmo com uma idade um pouco mais avançada, ele é menos falado, etc. Acho que talvez por conta da idade, né, o Mike Evans. E a gente tem aquele temor que pode cair de produção. Agora, a produção não caiu, na minha visão. Foi um grande ano do Mike Evans, derrotado, né, perdeu para Detroit, mas sai com chave de ouro. Agora falando de um cara mais jovem, Amon-Ra St. Brown. O deus da recepção. Curioso que eu sempre fui fã do Amon-Ra St. Brown. A última vez que eu fiz uma série um pouco mais longa de Madden aqui no canal, eu draftei o Amon-Ra St. Brown para os Bears. Cara, eu adorava jogar com o Amon-Ra. E engraçado que o videogame conseguiu, lógico que é videogame, né? Mas conseguiu simular isso legal, né? O trabalho dele correndo rotas e tal, isso foi muito bem feito até com ele como calouro. E no intervalo de Detroit e Tampa Bay, eu comentei o jogo, eu tinha destacado, olha, o Amon-Ra precisa aparecer no segundo tempo. Se ele aparecer no segundo tempo, aí Detroit tem uma chance muito boa. E foi o que aconteceu. Grandes jogadores não se omitem, grandes jogadores fazem grandes jogadas. E o Amon-Ra St. Brown mostrou porque ele é um dos melhores wide receivers da NFL, sem nenhuma dúvida. Quando eu for fazer 7 melhores wide receivers entrando na temporada 2024, aliás, né, que eu esqueci que eu não falo mais o número inteiro, ele certamente estará no top 7. Muito bom. E, por fim, só uma menção mais do que honrosa ao vencedor, o Dan Campbell, né, porque... E o Brad Holmes também, né, o general manager dos Lions. O Brad Holmes e o Dan Campbell são vencedores porque, cara, Detroit chega pela primeira vez em 32 anos numa final de conferência. Como eu destaquei no final da transmissão, a última vez que os Lions tiveram uma final de conferência, eu era um bebê de 3 meses. E agora eu sou esse ser humano de cabelo branco, cara feia e com sono e cansado pra cacete. Vamos pros perdedores, pelo amor de Deus, André.
Eu queria começar com o Sean McDermott, porque... será que o plano de jogo mais adequado não era deixar 2 safeties em profundidade, como o Spagnuolo fez contra o Josh Allen? O Mahomes teve 3 de 3 para mais de 20 jardas e isso decidiu o jogo. Um desses passos para mais de 20 jardas foi touchdown, inclusive. Diga-se que o Josh Allen tentou passar a bola em profundidade e não conseguiu com consistência, não por muito culpa dele. Teve drop também, né? Mas aí eu não coloco na conta do Josh Allen. Mas... e o fake punch? Como que vai explicar um fake punch? Uma 4ª para 6, 4ª para 5, enfim... Você vai correr com o Damar Hamlin num fake punt, sendo que você tem o Josh Allen. Já que você vai fazer essa loucura de tentar a 4ª descida, você tem o Josh Allen, cara. Por acaso, vamos imaginar, vamos voltar no tempo. Rambo 2, a missão. Por acaso, o Sylvester Stallone, em vez de ir lá e invadir o que ele tinha que invadir, eu nem lembro mais se o Rambo 2 é no Vietnã, se é no Iraque, enfim. É o Rambo que invade ou ele chama um amigo dele, um soldado, que ele pega lá no quartel, pega uma faca, fala assim, irmão, cola aí, vamos invade lá primeiro, que o Rambo vai dar uma descansada aqui. Bicho, você tem o Josh Allen, você tem uma bazuca na mão, já que você vai fazer essa doideira de ir pra 4ª descida no campo de defesa, ou coloca a bola na mão do Josh Allen, caceta. Ou ele passando, ou ele correndo. Mas o Josh Allen tem que ser o protagonista numa jogada como essa. E assim, o fake punt é uma jogada que eu não tenho problema com ela, assim, na maior parte dos casos. Mas o grande BO é o seguinte. Se você é um franco atirador, se você é o Detroit Lions na semana 1, que era um time que não era tão respeitado como é agora. Time, tá? O time de 23, então a franquia. Sempre quando eu falo time, pensa um conjunto atual, tá? A franquia, todas as franquias da NFL são respeitadas e vocês sabem disso. Se é uma 4ª para 2, se você é o Houston Texans ou o Green Bay Packers, franco atirador, já fez um trabalho monumental. Mas não, você é o Buffalo Bills, seed 2 da AFC, jogando em casa nos playoffs. Você vai fazer um fake punch no campo de defesa? Precisa. Então, assim, eu tenho N ressalvas em relação ao Sean McDermott. Já há algum tempo eu bato nessa tecla. Eu acho que o plano defensivo foi bem ruim para esse jogo. Não respeitou o Patrick Mahomes em profundidade. O Mahomes se aproveitou disso. Teve aquela gafe no touchdown do Kelce, mas no geral eu achei que não protegeu o fundo do campo como deveria. E em meio a lesões, sim, contexto, mas eu estou um pouco decepcionado com o Sean McDermott. E também o Joe Brady na campanha final, como eu destaquei na segunda-feira. Você tem o Josh Allen, você passa do meio do campo, você se contenta com o field goal? Não! Cara, você tem o Josh Allen. Você tem o Josh Allen. Se é os Buccaneers com o Baker Mayfield fazendo isso, até os Lions com o Jared Goff, eu entendo. Você tem o Josh Allen. Parece que tanto o Joe Brady como o Sean McDermott não entenderam o rolê. Vamos queimar cronômetro aqui, chutar um field goal, empatar o jogo. Não! Tem que continuar sendo agressivo. Mais um perdedor. Qual que é o Jigglypuff aí? Quem dormiu, que eu sei que muitos de vocês safados nos abandonaram, quem dormiu aí em Green Bay Packers e San Francisco 49ers, hein? Se foi naná no intervalo, perdeu um grande jogo, certo? Então, é isso. Eu esqueci de fazer o corte do vencedores para os perdedores, aí o vídeo fica muito grande. Vou fazer um corte brusco aqui, ó. Vamos cortar o vídeo, coloca a vinheta, André, que senão fica muito grande o arquivo. Pá! Voltei. É isso, quem nanou, eu tenho certeza. E você que foi dormir, coloca aí no comentário, peça desculpas. Assim, desculpa, NFL, eu fui dormir. Você perdeu um baita jogo até o final. O Brock Purdy pra mim sai como um perdedor dessa semana, né? Eu já destaquei ele no outro lado, tal, a campanha final que tem que ser elogiada. Mas em alguns momentos o Brock Purdy parecia que estava um pouco acuado pelo momento, assim, pela diversidade e tudo mais. Algo mudou para a última campanha. A gente viu um Brock Purdy muito focado e muito assertivo na última campanha. E é inegável dizer que sem o Deebo Samuel, o ataque aéreo de São Francisco como um todo caiu de produção. O Brock Purdy, mas também o Brandon Ayuk, tá? Eu vi algumas dobras ali, ele também não teve o mesmo impacto. Teve sim jogadas boas, o touchdown pro Kittle, por exemplo. Mas, no geral, não gostei do que vi do Brock Purdy nesse último jogo. Não gostei, sinceramente. Talvez, aí muita gente pode levantar o questionamento. Se não tivesse o Christian McCaffrey, talvez teria perdido o jogo. A gente não tem como saber isso, né? Se eu tivesse 2 portas, eu seria uma geladeira. Mas, enfim, independente disso. Eu não gostei do jogo do Brock Purdy no geral. E ele tem que fazer um trabalho melhor contra o Detroit na semana que vem. Pode ser bastante pressionado pelo Aiden Hutchinson, tudo mais. Essa secundária de Detroit eu acho que é
acessível no perímetro, como a gente viu o Baker explorar isso. Então, olho nessa questão. Netão. Então, tava molhado. Você foi na chuva? Juro, cara, falando de Jigglypuff, se fosse Pokémon, esse gato ia ser de água. Eu nunca vi um gato igual tanto de água, cara. Juro, ele parece cachorro. Começa a chover, ele vai na sacada, fica querendo se molhar, fica querendo ver a chuva. Nossa, aí fica tudo cheirando água depois pelo molhado. Enfim, continuando no clima, o Sub-Zero é um perdedor. Essa eu coloquei só pra quebrar um pouco o clima, né? Porque no meio dos perdedores é um negócio meio pesado, né? Tô descendo a lenha nos caras. O Sub-Zero, põe o Sub-Zero aí. Sub-Zero é o melhor personagem do Mortal Kombat, inclusive, né? Eu não sou muito fã de jogo de luta, pra ser sincero. Nunca fui. Também porque eu sou ruim, né? E aí, pra facilitar, porque assim, se eu fosse ruim e gostasse de jogo de luta, seria algo complicado pra mim. Mas aí, tipo, você gosta de Mortal Kombat? Não gosto, pá. Na verdade eu gosto, mas eu sou ruim. E o Sub-Zero é o meu personagem preferido, porque é legal, né? Você congelar o cara e tal, pá. E por que o Sub-Zero é um perdedor? Porque a gente não teve tanto frio nos Estados Unidos. Até teve em Buffalo, mas não foi que nem semana passada, né? Agora, aqui em São Paulo tá fazendo 20 graus, tá nublado e teoricamente a gente tá no verão. O El Niño este ano tá uma coisa completamente maluca, cara. Tipo, tá frio. Sério, tá frio. Eu tô quase colocando uma blusinha, tá frio. Seguinte, a linha ofensiva de Houston, ela sai um pouco como perdedora. Eu contextualizo que é a melhor defesa da NFL do outro lado, nos Ravens, um front que foi o que mais sacou o quarterback neste ano, mas queira ou não, CJ Stroud foi pressionado 50% dos snaps. Não tinha como Houston ganhar esse jogo desse jeito. Então, em certa medida, tem que colocar como perdedora. Analytics sai como perdedores. Eu sou fã pacas de números, vocês sabem disso, mas não pode ser só número. E por que eu tô falando isso? Mas se você tá 14 pontos atrás do placar, você vai para 2 pontos agora e depois você vai para 2 pontos depois, a chance é muito boa de você conseguir converter pelo menos uma vez e talvez você consiga converter 2 vezes e ganhe o jogo. Tá lindo, maravilhoso isso. Mas aí você faz aquela chamada, um goal line fade, que é uma chamada que não vai ser uma probabilidade muito boa. Eu odeio essa chamada, inclusive, essa rota fade numa conversão de 2 pontos. Odeio, detesto. Nossa, como eu odeio, como é inútil essa chamada, cara. Mesmo você tendo recebedores altos e tal, como tem tampa, odeio. Beleza. Só que, e o contexto? Porque se for assim, pega os robôs que faz ligação de telemarketing e coloca eles para chamar o jogo. Pega o ChatGPT e coloca ele de head coach. Coordenador ofensivo novo dos Bears não tem que ser o Shane Waldron, tem que ser o ChatGPT. Porque o contexto é tudo. Cara, você tá fora de casa, um barulho do cacete. Seu quarterback é o Baker Mayfield, não existe garantia que você vai converter as duas posses, tá? As duas tentativas. E é playoff. Aí beleza, você vai com essa de Analytics, aí vai lá, tenta a primeira, dá errado. Aí vamos imaginar que o Tampa Bay Buccaneers faz os 6 pontos do touchdown. E aí precisa fazer 2 pontos agora para empatar o jogo. E aí erra. Você imagina um negócio desse? Pra mim é imprudência. Se é um jogo da semana 8 da temporada regular, ou como a semana 1 do ano passado, da temporada passada, Giants e Titans, que os Giants foram para conversão de 2 pontos, conseguiram vencer. Cara, tudo bem, contexto é muito importante. Número frio, não dá. Esporte não pode ser número frio. O contexto é muito importante. Esse é o ensinamento dessa temporada. Contexto, cara. É uma ideia muito professor Pardal fazer um negócio desse. Eu amo número, amo Analytics, uso bastante aqui, mas você precisa ter o contexto do que está acontecendo, porque senão, coloca o ChatGPT e vambora, né? Enfim. O Josh Allen sai como perdedor e eu coloco com uma dor no coração do cacete Josh Allen aqui como perdedor, mas ontem eu fiz a live e aí começa a pipocar um monte de pergunta, etc, superchat e no chat, mas como que o Josh Allen vai ser quarterback de elite se ele nunca nem chegou no Super Bowl? Ele não tem culpa na derrota, na minha visão. Pode até ser dito que ele não finalizou o jogo, teve aquele passe do Shakir aberto que não foi pra ele e tal. Aliás, o não passe pro Shakir aberto no final. E em algumas oportunidades o Josh Allen não mata a partida. Então, ok, tudo certo. A gente pode conversar sobre isso. Mas colocar a culpa da derrota no Josh Allen, aí eu não consigo. Não consigo. Continuo elogiando muito o Josh Allen como um dos melhores quarterbacks da NFL. Agora,
que o processo de Aaron Rodgersização do Josh Allen está acontecendo? Se está. Na sequência, o torcedor do Buffalo Bills é um perdedor porque ele teve um déjà vu terrível. Igualzinho o primeiro Super Bowl dos Bills em 1991, temporada 90. Scott Norwood chuta pra ganhar o jogo aqui, cara. Wide right, muito à direita. Tyler Bass chuta, wide right, muito à direita. É de cortar o coração. É de cortar o coração. E por fim, rapidamente, o Jordan Love, tá? Pra gente terminar aqui. Eu vou colocar 10 vencedores e 10 perdedores, porque eu falei 10 dos dois lados. Eu adoro o número redondo, número par. Ah, curte ou odeia número ímpar? Eu não gosto de número ímpar, eu prefiro número par. Eu acho que eu prefiro número par, não sei porquê. Minhas preferências, eu prefiro gato a cachorro, café sem açúcar, número par, laranja, minha cor preferida, bife à parmegiana, meu prato favorito, Moneyball, meu filme favorito, e ó, que esse aí tem Analytics pra cacete, hein? Você vê como eu gosto de Analytics. Prefiro café a chá. Minha pizza, quando eu peço, é meia 4 queijos, meia marguerita. Rock 1 é melhor que Rock 4, vocês estão sabendo. Meu Star Wars preferido é o Império Contra-Ataca. Mas eu acho que o Star Wars 3 é muito, muito forte, hein? Muito forte. Precisa ser mais elogiado, Star Wars 3. De Volta pro Futuro 3 é um filme ruim. Vai colocando imagem aí, André. Eu vou abusar hoje. Mas o 1 é muito bom, eu amo o 1. Eu acho que é isso. Mas enfim, Jordan Love não pode ter interceptação que teve. Agora coloca assim, tá bom? Gente, terminamos os vencedores e perdedores. A gente volta semana que vem com vencedores e perdedores das semifinais de conferência. Aliás, das finais de conferência. Voltamos com 8 coisas que você precisa saber. E tem 2 vídeos Like Plus para vocês, membros, ok? Eu vou falar sobre linebackers. É um tema bem interessante, aproveitando o Greenlaw. Aí também o Baltimore Ravens, eu vou falar sobre linebackers. E eu vou falar também sobre o CJ Stroud, mas especificamente o futuro do Houston Texans. Fizemos todo o que podíamos, um beijo carinhoso. Para mais conteúdo, assina o Like Plus. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar like, por favor, porque ele chega a mais pessoas. Tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau.